problema é que você fica tão super especialista em algo e você perde a visão de tudo. E isso se torna um problema. Seja muito bem-vindo a mais um Aviso aos Navegantes. O candidato de hoje é economista, doutor em finanças pela USP, pela Universidade de San Antonio, no Texas. Ele é professor e também é colunista no Infomoney. Bem-vindo, Alan Gunning. Muito obrigado, uma honra estar aqui com você, Jonatas. Eu acompanho o Tradutores de Direita, gosto. Tem vídeo, inclusive, que eu uso nas minhas aulas. Então é uma honra estar aqui com um canal que eu aprecio tanto. E a gente fica muito honrado, porque o nosso objetivo com o canal é exatamente esse, que é providenciar e prover para as pessoas com muito mais capacidade do que nós o material que eles precisam ali para fazer o trabalho deles. Para começar já então, para que as pessoas entendam um pouco mais, é tradição aqui no programa que a gente deixe o entrevistado se apresentar rapidinho para as pessoas entenderem o contexto da nossa conversa. Então, por favor, conte para a gente aí. Legal. Então, olha só, eu me formei em economia pela USP, fui trabalhar numa consultoria macroeconômica, consultoria aí famosa, né, a MCM Consultores, e paralelamente eu tocava uma vida acadêmica, né? Então eu comecei dando aula em cursinho pré-vestibular para pessoas carentes de baixa renda, isso em 2002, ainda durante a faculdade, até 2008, né? Então eu tinha essa atividade de mercado, né? A consultoria falava com fundos, corretoras, bancos, eu respirava economia e dava aula de geopolítica nesse cursinho pré-vestibular, o que era um grande desafio, porque eu tinha lá as minhas convicções, o que eu acreditava e eu tinha que passar a matéria do jeito que ela caía no vestibular para o aluno passar. Então era um grande desafio, muito bem. E aí eu tinha sempre essa veia acadêmica, né? Gostava muito de dar aula, resolvi tomar uma decisão de partir para um mestrado, aí fui fazer um mestrado em finanças na USP, aí comecei a dar aula em faculdade, pós-graduação lato sensu e tal. Depois emendei o doutorado, né? E aí no doutorado na USP fiz o sanduíche, morei um tempo nos Estados Unidos, né? No Texas, em San Antonio. Então eu fiz parte da minha pesquisa lá na UTSA, né? Universidade de Texas em San Antonio. E já um pouco antes, eu comecei a escrever nas redes sociais, um amigo me incentivou a procurar o editor do Infomoney, né, que eu conhecia, enfim, na época tinha sido aluno meu, e aí eu fui conversar com ele, e aí ele falou, olha, o blog é teu aí, né? Você quer escrever aí sobre o quê? E aí eu comecei a escrever sobre economia, sobre política, eu sempre me interessei muito sobre política, sobre comportamento também da sociedade, né? Sobre essas questões. E aí comecei a escrever, e aí, né, os textos começaram a viralizar, começaram, né, a dar certo. Isso eu comecei lá em 2015, né? E de lá, enfim, aí você vai ganhando espaço, né? Hoje eu entrevisto aí também, assim como, né, a gente é colega nisso daí, entrevisto também aí algumas personalidades, enfim, Entrevistas, né? Inclusive, que eu recomendo. Eu vi que você tem um canal ali que você está fazendo um compilado dessas entrevistas. Isso, vou deixar o link na descrição, então, porque eu dei uma passada lá antes da entrevista e eu vi que todas as entrevistas estavam bem organizadas. Para mim, isso foi uma mão na roda. E são entrevistas excelentes. Obrigado. Entrevistamos aí, né? Entrevistei o Felipe Moura Brasil, o Carlos Andreas, o Felipe Martins, o Rodrigo Constantino, o né? Garchagin. O Garchagin, foi ótima essa entrevista, né? Dura quando a gente começa a nomear, a gente comete uma injustiça, né? O Príncipe, né? O deputado Luiz Felipe e tal. Então, assim, e aí, com esse trabalho, então, basicamente, hoje a minha vida eu dou aula em pós-graduação lato sensu, né? Sou colunista lá no Infomoney, escrevo, faço essas entrevistas e tenho a minha atividade de mercado financeiro, onde tenho consultoria trabalho com consultoria de investimentos, enfim. Legal. E, na verdade,
eu queria já começar a entrevista falando que é baseado exatamente nessas suas múltiplas facetas, aí, as suas múltiplas habilidades que eu queria guiar a entrevista, porque você, para mim, é a pessoa com quem eu me identifico na grande mídia. Porque você está numa mídia que já institucional, certo? É a maior mídia financeira do país, o Infomoney. Só que você não ignora as questões políticas que são... não só queridas a mim, mas que são de fato muito influentes nas análises. Então você tem uma análise que ela é mais completa do que das que eu leio em geral. E eu queria começar exatamente por esse ponto. Então, ano passado, obviamente, a gente teve as eleições, e pela primeira vez em muito tempo, se não de fato a primeira vez com sinceridade, a gente teve um candidato que era realmente popular e que estava usando na campanha de jargões pró-mercado. E eram jargões pró-mercado que não necessariamente eram populares. Então, estava falando de privatização, estava falando de reforma da Previdência, defendendo a agenda e etc. E mesmo assim, parte do mercado, né, institucional, não estou falando de uma figura inexistente, estou falando das pessoas que compõem o mercado institucional, investiram em campanhas e investiram seu apoio em políticos também tradicionais e que frustraram essas pessoas na eleição, né? No entanto, não frustraram todo mundo. Algumas pessoas entendiam que era óbvio que isso não ia acontecer. Na sua opinião, o que faltou para esses analistas, para essas pessoas que fizeram esse investimento errado? Faltou o pragmatismo, que é tão comum no mercado, na hora de analisar o cenário político? É uma ótima pergunta, né? Eu acho que falta um pouco de formação política, né? Então, falta ler livros ou análises mais alternativas. E aqui alternativas no melhor sentido da palavra. Eu vou trazer uma experiência que eu acho que ela foi fundamental na minha vida, Jonatas. Foi o seguinte, quando eu comecei a estagiar no mercado financeiro, em consultoria macro, isso era 2003, mais ou menos, existia uma lua de mel, eu vivenciei isso, entre o Lula e o mercado financeiro, que é liberal, que majoritariamente acredita em ideias liberais. Então todo mundo olhava aquilo e falava, nossa, mas manteve o tripé macroeconômico. Maravilha. Né, que maravilha, Henrique Meirelles na presidência do Banco Central, Palocci na Fazenda, que era um cara querido pelo mercado. Enfim, imagina. E justamente nessa época, por influência de um grande amigo meu, ele me apresentou o Olavo de Carvalho, apresentou a obra do Olavo de Carvalho. E aí eu comecei a ler. Né? Eu lembro que minha mãe me deu de presente o Imbecil Coletivo 2, foi o primeiro livro do Olavo que eu li, foi o 2, não foi o 1. E ali eu comecei a ler o Olavo e eu falei assim, peraí, mas o que esse cara aqui está falando faz sentido. E aí eu comecei a entender que uma concessão liberal, né, naquele momento, não necessariamente significava que o PT é um compromisso, que eles estavam sendo liberal. Eu entendia muito mais como uma estratégia para uma tomada de poder de longo prazo. Quer dizer, eu tenho que ser pragmático, agradar o mercado agora, senão eu estou fora. E eu via, e quando eu defendia isso, né, para algumas pessoas eu era maluco. Não, você tá louco, você, discurso único, ficar falando de Foro de São Paulo, você é doido, não sei o quê. E depois de um tempo essas pessoas chegaram até mim e falaram, caramba, você tinha razão no que você estava falando. Quer dizer, muito influenciado, obviamente, pela obra do Olavo, de outros autores. E ali que me despertou isso, quer dizer, eu comecei a perceber que existe um mundo de opiniões, né, que foge da grande mídia. Né? É óbvio que tem boas opiniões também na grande mídia, tem, né, pessoas que estão na grande mídia que têm boas opiniões, né, mas eu diria que são mais a exceção do que a regra. Né? Então ali... E óbvio que você também usa a grande mídia para se informar de fatos, né? Muitas vezes hoje até esses fatos não estão sendo colocados de uma maneira tão transparente, às vezes numa reportagem factual você tem opinião, que é um problema. Mas eu comecei a ver que tinha um mundo fora dessa grande mídia. Eu via, falei, mas todo mundo tem uma opinião mais ou menos parecida, pasteurizada, e isso sempre me incomodou muito. E aí quando eu via algo diferente me chamava a atenção. Entendi.
Meu comentário é exatamente esse, que o engraçado é que você já me deu até a solução pro pessoal, mas exatamente o comportamento seu ali, ele foi o oposto, enquanto o pessoal estava se, digamos, retroalimentando com a mesma opinião, né? Então aquele mesmo discurso, o que vai ganhar as eleições é o ódio ao PT. Então a gente tinha várias opções de ódio ao PT, qual dessas opções de ódio ao PT vai ganhar as eleições, né? Então é algo genérico, para todo mundo errar junto, se errar, que é melhor do que acertar sozinho. E aí, você não. Você, um ano antes, já estava lá com o Felipe Martins, que hoje é assessor da presidência, um dos homens de confiança do presidente Jair Bolsonaro, no seu programa de entrevistas ali, trocando uma ideia sobre quem estaria no segundo turno, e estava lá ele dizendo que seria Bolsonaro e a opção do PT. Eu lembro que eu conversei com um antigo editor, que hoje é um amigo meu, né, do Infomoney, ele não está mais, e eu falei assim, eu vou chamar, se eu chamo aqui alguém de consultoria econômica e tal, alguns analistas que são até tidos aí como bons analistas pelo mercado financeiro, queridinhos do mercado financeiro, eu falei, eu já sei tudo que ele vai falar. Eu vou entrevistar, eu sei que ele vai falar da força do establishment, que vai polarizar, porque era a opinião de todos esses analistas, que são muitos queridos pelo mercado financeiro, que estavam na grande mídia dando entrevistas. Então eu já sabia, eu falei, eu já sei tudo que ele vai falar. E aí eu falei, eu quero algo diferente, eu quero alguém que pense um pouco fora da caixa, obviamente com coerência, né? E aí que eu chamo o Felipe Martins, né? Eu chamei ele 2 vezes, né? Uma após as eleições. Uma após as eleições, né? Uma logo lá da eleição americana. Isso, aliás, a primeira foi, né, após as eleições americanas e antes da eleição brasileira. E depois logo após as eleições. Então, isso sempre me chamou a atenção, né? Uma coisa que me irrita muito é aquela opinião clichê, aquela coisa pasteurizada, aquele discurso, sabe? O que a pessoa retira da caixa e traz aqui. E às vezes, muitas vezes, cheio de frases de impacto, cheio de abstrações, e aqui abstrações num mau sentido, né? Aquele discurso meio vazio. Aquela impressão que muito universitário tem quando vai fazer algumas matérias, né? Que lê e fala, mas o que eu estou lendo aqui? O que essa pessoa está querendo dizer? Né? E aí o Felipe Martins foi muito mais assertivo. E eu entendo assim, eu não diria até que é uma questão de incompetência. Quem sou eu para julgar a competência das pessoas que estão ali, né, no alto do mercado financeiro? São pessoas muito bem-sucedidas no que fazem, etc. O que eu noto, no entanto, é exatamente essa falta de comunicação com o mundo externo. Eu não digo, bolha é o termo mais usado, né, recentemente, mas eu diria uma questão de comunidade mesmo. Então, o que eu observei é que o pessoal do mercado financeiro, mercado institucional, grandes executivos, as pessoas com que eles entram em contato já perderam o contato com o Brasilzão, que era o Felipe Martins estava trazendo para a sua entrevista, há algum tempo. Então, com base nos dados que ele tem, aquilo estava óbvio. Então, era óbvio, e ele não errou, que era o sentimento anti-PT. Ainda tinha que ter uma agenda liberal para contrabalancear, porque o Brasil está quebrado não funciona. Ou é guerra ou é alguém que vai chegar com uma economia boa. Agora quem? E para quem estava fora dessa... Eu acho que falta uma certa visão, quer dizer, são pessoas muitas vezes muito competentes, né, que entendem muito de economia, entendem às vezes, né, de modelos econométricos, de estatísticas, mas o que eu percebo, falta uma formação política. Né? O qualitativo da política ali. O qualitativo da política. Então, falta essa visão política. Eu vou trazer um outro exemplo. Então, um amigo meu de mercado financeiro, um cara excelente, esse sim tem a visão política, super conservador. E um outro dia ele deu já faz tempo, ele deu uma opinião conservadora em relação a casamento gay. Né? E aí logo as pessoas, homofóbico, aquela coisa toda e tal. E aí ele falou, bom, vocês nunca me ouviram, né? Então, para o que eu tenho a dizer. Então, esses movimentos, os líderes do movimento, eles não estão nem aí, né? O argumento dele, para gay, tal. Eles estão com a ideia de destruição de família, né? Quer dizer, tudo vira família, se tudo vira família, nada mais é, nada mais é a família. E a família é a principal instituição de resistência numa sociedade. Né? E aí, quando ele fala isso, as pessoas, caramba, esse cara está falando algo completamente inédito.
Mas por quê? Porque essas pessoas não tinham uma formação política, eram pessoas muito inteligentes, mas não tinham uma formação política para entender o que ele não tinha nem conhecimento do que ele estava falando. Era algo completamente novo. Né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse seu amigo, ele estava falando para a comunidade também de pessoas do mercado. E essas pessoas reagiram de acordo com aquele discurso prévio de militante de esquerda? Exatamente. Assim, pessoas que, obviamente, eram muito inteligentes, liberais do ponto de vista econômico. Cuja sinceridade a gente não vai julgar aqui também, Isso. Imagino que sejam Mas pessoas... assim, que tinham uma opinião, que essa opinião muito presente na grande mídia, né? E essa opinião presente na grande mídia é uma opinião progressista, né? O que causa também uma confusão muitas vezes do que é esquerda e do que é direita. Você perguntar para uma pessoa de esquerda, ela jura que a Rede Globo é de direita. E se você perguntar para alguém conservador de direita, ele jura que a Rede Globo é de esquerda. E muitas vezes porque você pode, né, do ponto de vista econômico, você pode ser de direita, mas não do ponto de vista do ponto de vista do comunista, moral. É uma corporação, como assim? Isso, né? Moral. Então, causa essa certa confusão. Então, essas pessoas ficaram chocadas. Mas por quê? Porque esse amigo meu, né, ele já lia esses livros e conseguia entender o que estava por trás de muitos desses movimentos, né? E que muitas vezes esses movimentos, é óbvio que tem causas que são legítimas, mas muitas vezes esses movimentos eles estão ali utilizando algo, uma bandeira, né, bem intencionada, mas por trás existe algo maior. Isso é algo interessante que você trouxe aqui, porque é uma coisa que eu notei e que eu queria comentar. Então agora você já, na verdade, me deu a resposta e eu fiquei até um pouco surpreso, ou talvez um pouco frustrado que isso seja de fato o que acontece. Que as pessoas, então, que elas estão, né, elas povoam aí a parte de pessoas bem-sucedidas no mercado financeiro, ou mesmo no mercado empresarial, que elas ainda se informam pela nossa mídia aqui. Nossa mídia tradicional, a Globo News, eu suponho, e alguns outros canais, e agora por questões até de ética, que eu não vou citar, mas que inclusive eu conheço uma piada entre pessoas do mercado financeiro de que é uma revista de mercado financeiro falando sobre o mercado financeiro, mas com um editorial comunista ali que odeia o que está fazendo. É uma questão de um boicote próprio. E de fato, eu falo, como assim? As pessoas não percebem isso, então elas simplesmente se alimentam com aquilo e não veem. Essa é a impressão que eu tenho, Jonatas. Eu dei uma palestra, foi um grande desafio. Eu dei uma palestra em 2017, foi 2017, que eu dei uma palestra para um ambiente corporativo, né, do setor de celulose. Essa palestra foi num grande hotel em São Paulo, enfim, e ali estavam pessoas de bancos de investimento, estavam representantes da indústria de celulose, inclusive muita gente de fora. E eu ia fazer uma palestra defendendo que o Trump não necessariamente era contra a globalização, mas contra o globalismo. Entendi. E eu já sabia que era um tema. Eu comecei a palestra dizendo, olha, o que eu vou falar aqui vai soar estranho, mas deixa eu chegar até o final. Confia em mim. Confia em mim. Né? E no final muita gente veio falar, que legal ouvir algo diferente do que a grande mídia fala. Que legal, mesmo que eu não concorde com o que você esteja falando, mas é muito bacana eu poder ouvir uma outra opinião e com uma lógica, né? Então o que acontece? Todo mundo chega em casa, vê o mesmo jornal, lê o mesmo jornal, todo mundo acorda de manhã, né? Então, não estou falando, né? Tem, como eu disse, tem uma parte boa nesses veículos, pode ter reportagens ótimas, né? Mas aquilo que eu falei do colunista, né? Ele vai ser mais a exceção do que a regra, né? Então é muito importante você buscar essa outra formação em outras fontes e também em livros e na literatura, em romances, enfim. O próprio Olavo, agora eu não me lembro se é aqui no Imbecil ou se é no Idiota ou se nos dois, ele comenta sobre essa prática antiga de se contratar um colunista de direita para falar, tá vendo, nós temos dos dois times, e aí o resto, 98% da redação é de esquerda, e aí você finge que há um certo equilíbrio ali, e que de fato é o que a gente via. Até pouco tempo. Agora a gente já vê alguns canais entendendo essa dinâmica de mercado, tomando um pouquinho mais a posição editorial, garantindo que a redação
esteja alinhada, e isso eu acho que é muito mais bacana, ou buscando de fato um equilíbrio, né? Exatamente, exatamente. E o que eu acho às vezes muito perigoso e que a gente com uma certa prática consegue pegar isso em notícias é a notícia factual, ela disfarçada de opinião. Aí é um problema, né? Então, como é que a gente um jeito de perceber isso, um monte de adjetivos no meio Julgamento de valor em cima de fato. Falou, peraí, mas é um fato isso, né? Não é uma opinião, você tem que estar trazendo um fato. Aí você fala, peraí, o ultranacionalista de direita, liberal, Bolsonaro, peraí, isso aí é o seu julgamento, né? Isso não é um fato, né? Então, isso acontece muito também. Então, as pessoas vão sendo influenciadas sem saber por quê. Né? Uma vez, na minha família, né? Minha mãe falou pra mim, eu não gosto do Trump. Mas por que você não gosta do Trump? Porque... Aí eu comecei a perceber que a opinião dela era porque ela estava assistindo determinado jornal, lendo determinado jornal. É por isso que você não gosta do Trump, né? Quer dizer, então você lê isso daquilo, e começou, né? Isso é uma crítica que eu acho até injusta quando ela é feita aos indivíduos que estão repetindo o discurso. Porque essa pessoa, no máximo que ela foi ingênua de confiar que aquele prestador de serviço está fazendo o trabalho dele adequadamente. Que é algo que a gente vai discutir agora um pouco em breve. Mas a verdade é que se não há, de fato, um cuidado das empresas de comunicação, que a gente entende todos os incentivos do mercado para elas agirem como agem, né? Era mais uma questão moral, talvez, que merecesse um pouco mais de cuidado. Mas se não há essa busca por uma justiça, eles estão, de fato, traindo toda a população brasileira. Até porque, querendo ou não, mesmo os nossos colegas do mercado financeiro, eles precisam se informar de notícias brasileiras, tanto quanto notícia internacional. E onde eles vão buscar? Nesse veículo. Então, tem que ser e tem que fazer um trabalho bem feito. Exatamente. Agora, também assim, né, eu estou falando assim, uma boa parte do mercado financeiro, eu acredito que falta essa visão política, né? Então fica muito apenas na visão econômica, acreditando que o pragmatismo, a racionalidade econômica vai prevalecer. E não é assim. Está estrito no bicho econômico. Tá. Então, assim, olha, o Lula lá em 2003 tomou umas medidas econômicas, portanto, o PT, o Lula está sendo liberal. Não. Né? Calma, tem que analisar o contexto maior, holisticamente, perfeito. E agora, tem muita gente boa também, né? E que começa, e que enxerga diferente, e que lê outras obras, né, e que também traz isso para dentro do mercado financeiro, e que lê Taleb, né, e que lê, enfim, Olavo, enfim, e que acaba tendo essa visão política também. Eu lembro que durante o processo eleitoral, acho que circulou um vídeo de um senhor de um banco de investimento que ele crava a vitória do Bolsonaro. Ele fala, vai ser e tem que ser no primeiro turno, né? Meio teatral, enfim, né? E ali ele crava. É um cara de um famoso banco de investimento. Né? Legal. Eu acho que também não pode ser injusto de dizer que se há uma porcentagem da população, acho que tem mais, ou a capacidade de fato já estar mais instruída na elite também, porque eles têm acesso, né? Eles que vão ter os recursos para buscar. A questão é uma preocupação, na verdade, exatamente porque era o que a gente esperava, né? E aí a gente não encontra, então... E assim, né, quando a gente fala assim, muita gente... Lógico que sempre tem uma minoria que lê outras fontes, né, fontes mais alternativas, enfim. Mas o que eu percebo majoritariamente, né, a maioria, tanto no mundo corporativo e também aí pegando, né, o mercado financeiro fazendo parte desse mundo corporativo, é a falta da visão política, do interesse político, né? E de ler aí sempre as mesmas fontes. Aí todo mundo acaba tendo a mesma opinião. Né? E era por isso que essa ponte que eu queria fazer aqui, eu até anotei para não deixar de comentar. Em primeiro lugar, que você trabalha num dos maiores, no maior veículo financeiro do país. E que você então está fazendo esse trabalho, que é exatamente tentar mostrar para os seus colegas que tem algo a mais para explicar, tem outras razões. E você escreveu o texto logo após a eleição do Bolsonaro, dizer, não existiria, eu até anotei aqui no nome, não existiria Bolsonaro presidente sem Olavo de Carvalho. E aí você faz essa análise, ela tem um artigo curto, razoavelmente curto, bem objetivo, mas ele traz esse cenário
traz uma racionalidade, né, por trás. Foi isso que aconteceu, pessoal. Não tem como ter, quando não é o sentimento anti-PT, tem uma onda conservadora surgindo. É isso aí. Olha só que interessante, né? Quando eu escrevi esse artigo, eu recebi algumas críticas dizendo assim: eu nunca ouvi falar do Olavo de Carvalho e votei no Bolsonaro. O porteiro do meu prédio votou no Bolsonaro e nem sabe quem é o Olavo de Carvalho. Eu falo, muito bem. O sindicalista ali também nunca leu Karl Marx e muitas vezes nem sabe quem foi Karl Marx. Mas ele é influenciado até hoje, né, décadas depois, século depois, pelas ideias de Karl Marx. Né? Uma feminista universitária, ela é influenciada, defende o feminismo, defende aborto. Enfim, toda a visão histórica que ela tem, né? Exatamente, sem nunca ter lido nada ou sem saber de onde que veio aquela ideia. Sem nunca ter lido um intelectual que defende, sei lá, um aborto, por exemplo. Né? Então, a influência intelectual, ela vai se disseminando na sociedade. Então, qual era o meu ponto, né? O meu principal argumento? Se fosse apenas antipetismo, então por que não foi o Amoedo? Por que não foi o Meirelles? Por que não foi o Alckmin? Por que não foi o Ciro? Né? Se fosse antipetismo. Mas por quê? Porque também era uma condição necessária o antipetismo, mas não suficiente. Porque se fosse suficiente, seria qualquer outro candidato. Não foi. Né? Porque havia um ambiente conservador no Brasil. Todo mundo queria um candidato conservador. E o Bolsonaro capitaliza isso muito bem. Quem que proporcionou esse ambiente conservador, sem dúvida alguma, né, e influenciou uma geração. Né? Eu não fui aluno direto dele, mas teve influência sobre mim, que foi o Olavo de Carvalho. Né? Então, assim, hoje a gente tem pessoas importantes na grande mídia e que foram alunos dele. Felipe Martins está no governo, Felipe Moura Brasil é diretor da Jovem Pan. Né? Então, e eles são formadores de opinião. Bruno Garchag, né? Não sei se foi aluno, mas teve fatalmente... Teve contato, Alexandre Borges, antes na Jovem Pan, o próprio Carlos Andreasa, editor do livro dele. Enfim, então, assim, essas pessoas, elas acabam também formando muita opinião. Né? Não, obviamente, elas não estão replicando o Olavo, mas há uma influência. Não é uma obediência de cartilha. Exatamente. Que nem a da esquerda, né? Mas ele tem um conteúdo intelectual que ele foi provido. Né? Perfeito, e aí adapta ao seu jeito, né? E dá também a sua contribuição. Então, o trabalho dele, e aí em duas pontas, né? De mostrar a importância do conservadorismo, então tem esse trabalho dele, e por outro lado, ele tem um trabalho também de apontar onde o PT queria chegar. Né? Então, começa a falar de Foro de São Paulo, de financiamento para Cuba, Venezuela, enfim, esse projeto totalitário que depois os fatos vão mostrando que ele tinha razão, né? Então... E engraçado é que, de fato, em 2015, quando você começou a escrever para o Infomani, como você comentou, já existiam naquelas passeatas para derrubar a presidente Dilma placas escritas, essa frase que virou um lema da política nacional. Olavo tem razão. Olavo tem razão. E, de fato, Bolsonaro, se ele tem um valor... além, obviamente, das características pessoais dele ali, mas politicamente, se ele tem um valor que nenhum dos outros candidatos teve, foi de identificar essa questão. Então, a humildade que ele teve de entender que as pessoas elas estavam reagindo a algo maior do que só o coisa do partido, e que ele se identificava com elas, também sem saber o porquê, mas foi procurar entender, conheceu o Olavo de Carvalho, entendeu o respeito que ele devia, né, ao movimento conservador, foi, acho que, vital para ele chegar onde ele chegou. E, Jonatas, olha que interessante, né? O próprio Bolsonaro reconhece isso. Né? Quer dizer, as pessoas falam, não, mas o Olavo não tem nada a ver, o Olavo teve, sei lá, tem não sei quantos seguidores, o Bolsonaro teve não sei quantos milhões de votos. Não, mas o próprio Bolsonaro coloca lá no primeiro discurso dele o livro do idiota, né? O mínimo. Então, assim, ele mesmo nos discursos, e os filhos... eles entendem que essa influência do Olavo ela foi fundamental para quebrar essa hegemonia cultural de esquerda que existia no país. Senão, seria vendida a seguinte história. Olha, o impeachment
foi golpe. A população não comprou essa versão. Exatamente. Né? Exatamente. Então, além desse trabalho, digamos, de aconselhamento político por mostrar o plano do inimigo, então, nesse ponto, o Olavo de Carvalho foi um dedo duro eficiente, mas ele ainda formou uma base para engrossar, né, o discurso do próprio Bolsonaro. Então, a mídia, porque qualquer coisa que o Bolsonaro falasse com uma pegada mais conservadora, que a gente chama carinhosamente, né, na nossa família, por exemplo, da fala do tio, então tiozão, toda vez que ele se portava daquela maneira, a mídia vinha cobrando, não, onde já se viu falar de acordo com os valores dela, mas a população ridicularizava a mídia, dizendo, não, é isso aí mesmo. Exatamente. Então é uma soma de fatores. É uma soma de fatores. E aí, quer dizer, você, de um lado, né, o que enfraqueceu muito aí esse poder da mídia foram as redes sociais, mas a rede social sem sem grandes formadores de opinião também não quer dizer nada. Então você tinha o veículo que permitia, né, que a tua opinião fosse disseminada. Então a opinião do Olavo era disseminada nas redes sociais. Né? E aí, e você imagina o seguinte, então o Olavo influencia lá uma pessoa que tem, sei lá, 20 mil seguidores. Essa pessoa, né, ninguém conhece, enfim, dá uma opinião dela. Pô, e alguém leu, fala, mas faz sentido, mas nem sabe de onde que está vindo essa opinião, que na verdade, né, foi ali do Olavo, né? Então, não basta ver o que os grandes intelectuais, né, eles, pro bem e pro mal, né, como eles influenciam comportamentos, valores, opiniões na sociedade. Né? E eu vou pegar esse gancho que você falou do bem e pro mal para introduzir, de novo, não para você, mas não para o nosso público sabe muito bem que nós traduzimos esse livro aqui, é um livretinho do David Horowitz, complemento de um livro grande dele, quase um manifesto. E ele chama do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. E nesse livreto, que é um complemento, ele é um complemento exatamente porque aqui ele fala especificamente como George Soros, que é um nome muito conhecido do mercado, praticamente comprou o Partido Democrata. Então, e eu queria tratar desse tema, especialmente com você, como você está no mercado, eu acho que eu consigo falar disso para além do mundo lúdico, para além de observá-lo como um inimigo político, para além de observá-lo como uma ferramenta Illuminati ou qualquer outra coisa do tipo. Simplesmente como um homem, que é um grande investidor e que teve a sagacidade de tentar exercer a influência dele para além do mercado financeiro, mas também para a cultura. E ele provou como é eficiente. Então, em 2008, né, a primeira eleição do Obama, o Obama ele não era o candidato do establishment democrata, era a Hillary. A Hillary só teve a permissão dele para concorrer agora contra o Trump. Então ele mostrou como fazer, ele conseguiu colocar o cara dele lá e o cara dele lá ficou 8 anos. Passou parte da proposta dele e é muito interessante, é lógico que o resto, para quem quiser saber, vai ter que comprar o livro, vou deixar o link na descrição. Só que lá nos Estados Unidos não é só o Soros que faz isso, né? O Soros faz no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a figura dos Koch brothers, né? Eles são os irmãos Koch, que eles financiam o Cato Institute, que também é um instituto, um think tank reconhecidamente influente, na filosofia e na política americana. Então, há essa disputa, o mercado financeiro entende que ele não pode ficar de fora da política. O que você acha que falta para os brasileiros entenderem isso também? Que para o mercado livre ser preservado, ele precisa financiar pessoas que estão passando essa mensagem. Com certeza, né? Eu acho que falta um entendimento. O que eu percebo assim, né, ô Jonatas, voltando de novo àquela crítica que eu fiz, que falta a visão política, a visão de cultura. Então muita gente fala assim, olha, eu sou a favor do livre mercado, de capitalismo, etc. Mas cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Se quer abortar, se aborta. Se você quiser... casa com quem você quiser, se quiser usar droga, você usa. Não, cada um faz o que quiser. Só que o que falta para essas pessoas entenderem? Que uma sociedade, uma civilização, ela se sustenta não apenas com o livre mercado, né? Aliás, o livre mercado, para ele ocorrer bem, ele precisa também de um ambiente de confiança, um ambiente institucional, né, para que ele possa florescer. Então, falta entender que essas discussões culturais não é paranoia, não é briguinha, não é nada disso. Essas discussões culturais, elas são muito importantes. Isso não quer dizer que a economia também não seja muito importante, né? Mas essas questões de longo prazo culturais, elas são fundamentais,
né? A gente pega alguns países que têm uma cultura mais ou menos parecida e se desenvolvem. Outros países com uma cultura já, né, parecidas num outro sentido, não se desenvolvem, né? Você pegar a Síria e o Líbano, há tempos atrás eram referências no Oriente Médio. E de repente entra lá um islamismo ideológico, grupos ali tomando conta. Olha o que virou, né? Então, assim, olha a influência do ambiente cultural, né? Então, assim, falta esse entendimento, né? Os pilares da civilização, né? E aí eu acho que o Roger Scruton é muito feliz nessa defesa, né? Conservadorismo não é um negócio, né, bobinho, não, Careta, careta, muito pelo contrário, é o que garante o funcionamento de uma sociedade. Então falta o entendimento disso. Eu acho que a partir daí, quando começarem, principalmente a direita, a entender essa importância, aí sim começa a ocorrer, como você falou, né, patrocínios a esse tipo de fundação. A esquerda entende isso muito mais. Ela consegue entender o quanto que a cultura ela influencia na sociedade, né? E do jeito dela, né? Que para nossa desgraça, quando não é dinheiro internacional que eles conseguem, eles usam a própria máquina estatal para se financiar. Exatamente. E aí nós, por valor, não vamos atrás desse tipo de ferramenta. Quer dizer, nós não instrumentalizamos o Estado dessa maneira e aí a gente fica fazendo como consegue, né? Numa luta aí desigual. Eu entrei no site da George Soros, da Foundation, como é o Open Society Foundation. E eu entrei lá, e aí você tem lá para onde está sendo destinada as verbas, antes de hackearem, né? Porque quando foi hackeado eu também entrei para ver aqueles documentos, enfim, para escrever um texto. Mas depois eu entrei e ali, se você fizer uma boa leitura ali, né? Não sei o que, diversidade e tal, não, a verba não está indo para água e saneamento básico, né? Não está indo para questões concretas. Então ela está indo para esses temas, vamos dizer, mais ideológicos, né? E por que tanto dinheiro nesses, né, para essas áreas mais se não me engano, já ideológicas? 90% do patrimônio dele já foi designado. Já foi designado, né? Então, assim, a esquerda entende mais esse jogo cultural, quanto é importante, tanto é que há uma discussão que nas escolas, né, professores acabam influenciando os alunos, né, nas próprias universidades, na mídia, e de repente uma população inteira é contra ou tem uma versão da história, né, por exemplo, em 1964, né, acreditando que aqueles grupos, os grupos de oposição aos militares, lutavam por uma democracia, e você foi doutrinado, né? Você não, enfim, não viu outro lado da história. Mas aí, olha a importância disso. Você criou todo um conjunto de massa de manobra, né, para uso político. Massifica, exato. Eu entendo, então, dessa sua fala que é uma questão do entendimento do valor da tradição, né, para a sustentação daquilo que ele alcançou. E aqui, de novo, de uma posição de humildade, até porque eu ainda desejo alcançar o que muitos deles alcançaram, mas eu acredito que especialistas em geral têm esse tipo de problema, porque eles são muito bons em alguma coisa. E o problema é que eles são muito bons em alguma coisa. E aí, de fato, você olha para uma pessoa que ela não tem nada de fundamento naquilo que você é bom, e você não consegue, sem um esforço, por causa da própria natureza do ser humano, tratá-la com respeito ao ponto de aprender algo que ela pode estar trazendo para você aí. Perfeito. E, no entanto, nessas eleições eu vi porteiro mostrando vídeo para patrão, com vídeo nosso ou com informações que o patrão nunca tinha visto. Exatamente. Olha que interessante que você falou. O livro Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, ele diz isso. Quer dizer, né, lá atrás, ele fala da figura do especialista. Ele fala que assim, o problema é que você fica tão super especialista em algo e você perde a visão de todo. E isso se torna um problema. Então, o fato de você ser um excelente neurocirurgião não te habilita a ser um excelente psiquiatra, entender comportamentos
de sociedade. Só que muitas vezes há essa confusão. Eu sou tão bom nisso, sou tão inteligente, eu sou, né, a pessoa, né, ela é tão reconhecida por aquilo, então, caramba, eu estou apto a falar sobre qualquer assunto, né? E não é por aí. E é algo que tem que ser auto-observado, porque as pessoas vão atrás. Né? E ainda você tem esse reforço positivo o tempo inteiro, então ela se acha apta a falar sobre qualquer assunto. E aí até o Ortega Gasset fala, e em momentos da sociedade você precisa daquela pessoa com uma formação mais generalista e que consiga fazer essas conexões. Porque senão a sociedade não avança. E não avança até em termos que a gente está falando não só econômicos, políticos, mas até em termos de valores, de conforto, de bem-estar, né? Conforto psíquico, né? Saber o que está acontecendo. E essas pessoas conseguem fazer essas conexões e esclarecer aí. Eu estou preocupado com o tempo, infelizmente o papo tá bom, mas o tempo tá curto, mas ainda dá tempo de fazer algumas perguntas, só vou me gerenciar aqui. Mas então eu vou dar uma trocada de tema, eu acho que dava para explorar um tema que eu queria muito falar contigo, por exemplo, é esse liberalismo que você comentou, que eu vejo muitas pessoas no mercado defendendo, não, eu sou liberal, mas espera lá, você conhece que tem duas escolas de liberalismo? Você entende que o conservadorismo de hoje, o pai fundamental dele ali é Edmund Burke, e ele era um Whig dos mais extremos que existiam, então era um grande liberal inglês. Você entende que aquilo é liberalismo, é disso que eu estou defendendo, ou é o liberalismo francês, que depois, né, deu página para o desconstrucionismo de tudo e tudo? Então eu acho que já era um tema que dava pra gente entrar, mas eu vou me conter, só quis dizer aqui, fiquem espertos, tem esse tema. Mas em relação ao presente, eu queria aproveitar um pouco da tua opinião também, porque eu vi que durante as crises de ruído, essas bagunças que a gente vê na política nacional todo dia, eu vejo, óbvio, meus colegas da política falando algo, as pessoas que eu acompanho no mercado falando algo, e você ali no meio termo. Então, entendendo o cenário político, mas não abrindo mão do pragmatismo que é tradicional do mercado. Na sua opinião, qual que é a sua avaliação e recomendação para esse governo aprovar as reformas? Que é necessário, isso a gente nem precisa discutir. Olha que interessante, né? Recentemente, muitos intelectuais aqui no Brasil, mais à direita, falaram algo e que eu concordo, eu assino embaixo e eu defendo também, é que cultura é mais importante que economia. Sim, a longo prazo. Com certeza. Mas muita gente entende isso, pega essa frase, né, solta, e sem entender o contexto, e obviamente que esses intelectuais, e eu também, a gente não está falando que economia não é importante não, mas muita gente entende assim, comete o mesmo erro ao contrário. Comete o mesmo erro ao contrário. Então assim, economia por si só se resolve. O que interessa é desmascarar quem é comunista, é valorizar as tradições nacionais, né? Por exemplo, lá, a questão do hino, né? Enfim. Então, o que interessa é isso. Não, economia é muito importante por uma simples razão. Afeta a tua vida no cotidiano a curto prazo. Então, se você estiver desempregado, se a inflação for muito alta, ou seja, perda do poder de compra, significa que você está com perda de bem-estar. Pode alguém chegar para você e falar, olha, vamos aqui cantar o hino nacional todo dia nas escolas, mas se você não tiver emprego, meu amigo, né? Ou se a escola do teu filho for uma porcaria e ele não conseguir se empregar, não adianta tomate para merenda do filho, não adiantou o hino. Não adiantou o hino, não adiantou nada, vai por água abaixo. As pessoas são muito sensíveis a isso. Prova disso é que em 2005, com o Mensalão, você tinha um baita caso de impeachment. Mas muito maior do que o das pedaladas, das pedaladas, né? Até mais concreto, mais palpável. Óbvio que ambos juridicamente se sustentam, mas em 2005 era um caso de prisão. Era patente, né? Já tinha que ter sido resolvido. E por que não foi? Porque você tinha uma crise, você tinha um ambiente econômico de crescimento econômico, de não crise econômica, onde a população estava satisfeita. E se a população estava satisfeita, que apoio teria para um impeachment naquela ocasião? Não teria, impossível. Porque estava todo mundo viajando para o exterior, estava todo mundo comprando carro, estava todo mundo fazendo churrasco. Minha casa, minha vida. Não, todo mundo, né? Então, assim, o bem-estar econômico, ele é fundamental, né? Inclusive, o Bolsonaro,
ele é eleito pela onda conservadora e pelo antipetismo, mas esse antipetismo ele foi também muito fruto da crise econômica. Claro. Quer dizer, a população também sai na rua pela crise econômica. Eu sou um pouco cético com isso. Eu acho que talvez se não tivesse crise econômica, eu não sei se a população sairia do jeito majoritariamente. Então é uma combinação de fatores, né? Uma consciência maior, corrupção e tal, e a crise econômica. Então é preciso tomar as rédeas e colocar economias, as medidas concretas para funcionar, né? Passar medidas econômicas, né? Isso é fundamental. E senão você cai, né? Você falou, do outro lado, né? É isso que vai garantir a popularidade do Bolsonaro a curto prazo. E até porque uma vez que uma reforma for aprovada, a segunda reforma for aprovada, o capital político necessário para passar as outras não só vai estar sobrando, né, mas o apoio popular em relação aos resultados que uma vez chegarem, né, vai garantir que ele tenha a capacidade de aprovar mais coisas já agora nesse ambiente cultural que a gente está discutindo, pelo menos é a leitura que eu faço. Perfeito. Veja, eu acredito que a reforma da Previdência, uma vez aprovada, e se for uma reforma mais ou menos robusta que for aprovada, os efeitos econômicos serão enormes. Eu estimo um efeito econômico maior do que alguns colegas meus. Eu acho que tem uma demanda tão reprimida no Brasil. De 2013 a 2018, a média de crescimento econômico foi de menos 0,5%. Você imagine o país caindo o PIB todo ano, menos 0,5%, todo ano. Então isso tá reprimido, Jonatas. Na hora que soltar, né, que vier consumo, que vier investimento, né, o espírito animal do empresário, né, usar aqui um termo keynesiano. Então, enfim, na hora que vier isso daí, eu acho que o efeito econômico a curto prazo vai ser muito grande. Lógico que a longo prazo a gente precisa de outras reformas, tá? Então, por isso, e eu tomei muita pancada por conta disso, de seguidores conservadores, eu achava que o Bolsonaro tinha que ter uma postura mais pragmática em relação à reforma da Previdência, né? Emendas e cargos, não necessariamente a corrupção. Sim. Né? Você pode ter cargo técnico, você pode ter emenda. Então, assim, você não vai ter essa perfeição, esse purismo, esse puritanismo, né? De, não, vamos fazer tudo exatamente certinho, como ele falou. Porque, assim, o que está em jogo é que se não passa uma versão da reforma da Previdência robusta, o Bolsonaro não está reeleito ou ele não emplaca o candidato dele, porque vai ter crise econômica. E aí o meu ponto é que com desemprego e com inflação não há discurso ideológico que se sustente. Na hora que você vê teu filho chorando porque não tem um brinquedo tal, porque a escola do teu filho é ruim, fila em hospital. A violência continua. Violência continuando. Aliás, para combater a violência precisa de dinheiro. Né? E para aprovar a proposta do Moro, ele vai precisar passar a Previdência, porque é a exigência que tem ali o primeiro. Exatamente. Então, uma coisa liga a outra. Então, assim, não adianta ficar querendo, né, que tudo saia exatamente perfeito, porque... mas este era um compromisso, enfim, etc. Porque, enfim, senão você coloca em risco o próprio país ou o teu próprio governo. Né? Eu acho que até... Mas veja, só para pontuar, não estou Claro. aqui defendendo corrupção, não é nada disso que eu estou falando, é tudo isso dentro da lei, mas ser talvez um pouco mais flexível. Digamos, ele mesmo, a própria figura do executivo, o Bolsonaro teria que julgar e começar a pesar e ver o que ele pode compromise, em inglês que a gente fala, né? Ceder para garantir isso primeiro e depois controlar. A gente está gravando isso aqui, vai sair muito em breve, é claro, mas tem uma crise recente aqui entre o Mourão e o Carlos Bolsonaro, né? Que eles estão discutindo aí semi-abertamente, né? Mas há uma questão sobre... Eu me esqueci o que eu ia falar. Você fala do Mourão, Carlos Bolsonaro... sim. Saiu um vídeo do Olavo recentemente, que o Olavo estava comentando lá, acho que com o Bernardo Kister, inclusive, no jardim dele, dando uns tiros para cá, para lá, e estava comentando sobre a postura do Bolsonaro e estava xingando grande parte dos ativistas que entraram para a política de carona
com o Bolsonaro e abandonaram o ativismo. E o próprio Dom Luiz, ele fez uma autocrítica, que eu não sei se foi justa, mas eu entendi o que ele estava falando, que ele reclamou, assim, estava num evento em que ele estava, assim que ele foi eleito, de que enquanto ele estava em campanha, tinham aprovado um envio de dinheiro para a Palestina lá, com uma desculpa esfarrapada, que ele tinha conseguido impedir enquanto ele estava no ativismo. Então, de fato, a gente perdeu grande parte de um corpo de ativismo, mesmo que fossem só repetidores, aí eu estou falando de fato, gente do PSL que botou nome ali, /Bolsonaro, coisa assim, para ir para lá e tinham páginas de 50 a 100 mil curtidas, etc. Mas essas pessoas que entravam lá, elas faziam coro de uma militância que talvez o Bolsonaro precisasse agora. Então, não só dos votos deles ali, que poderiam ser arranjados de outra forma, mas a pressão da rua, eu acho que ele perdeu um pouco. Então, agora na hora de exigir aquela postura por princípio de travar o pé, eu bati o pé, eu não vou fazer, porque se eu abrir uma concessão, vou ter que abrir outra, vou ter que abrir outra, vou ter que abrir outra. Há algum intervalo ali que ele teria que ceder porque falta o capital nas ruas. E ele já está, né? Se a gente pegar a tramitação da reforma da Previdência, ele já está cedendo, né? E aí eu ouvi já de fonte do governo, né? Não posso dizer quem, mas que há, sim, distribuição de cargos, não pelo Bolsonaro, não é o Bolsonaro que está fazendo, mas gente dos responsáveis da equipe dele. Então, assim, já tem, né? Alguma coisa nesse sentido, essa flexibilização. Você não vai... E aí que eu sou muito cético. E eu entendo também o comportamento desses conservadores, né, na internet. Eu entendo. Eu estava falando isso com o Caio Coppola, né, que eu entrevistei outro dia. A gente estava falando isso. Esse pessoal tomou pancada durante 13, 14 anos, né? Então, assim, e hoje você tem um fio de esperança, né, nessas pessoas. Então, dá para entender, muitas vezes, um comportamento um pouco mais, né, apegado ali. Mais rígido. Mas, né, o presidente, enfim. Mas, enfim, tem que... alguma flexibilização você vai ter que ter, porque senão todo este projeto... ele vai por água abaixo. Quer dizer, uma esperança de ter um governo mais liberal na economia, uma sociedade um pouco mais conservadora nos costumes, com menos, né, tratando bandido como bandido deve ser tratado, com o rigor da lei, sendo preso, etc. Né? Eu acho que assim, a gente, e eu não digo nem o próprio Bolsonaro, eu acho que é uma questão de aprendizado. Ele nunca teve um cargo executivo, ele teve no legislativo, tem a mídia trabalhando contra ele tem os interesses ali, que a mera presença dele é um risco para muitos dos interesses do legislativo e etc. Tem o judiciário, que é uma dor de cabeça que também a gente vai ter que tratar de alguma forma eventualmente, mas eu acho que a opinião pública, e quando eu digo opinião pública, eu não digo da mídia, eu digo da parte de nós conservadores mesmo, que fazemos parte desse movimento. Tá na hora agora da gente aprender, porque a gente pegou o poder, certo? Então a gente colocou nosso representante lá. Mas está na hora de aprender o que fazer com o poder. Exatamente. E que tem que entender que a política, ela é um jogo de compromise. Ela é um jogo em que você precisa abrir mão de algumas coisas. Não é, né, idealismo. Somos conservadores, afinal. Então... Exatamente. Então o que eu percebo muito nas redes sociais é muitas vezes esse idealismo e essa falta de pragmatismo. Então a minha receita seria: o governo não cuida dessas questões culturais. Isso tem... A questão cultural, ela não deve ser abandonada em hipótese alguma, né? Porque as pessoas já estão com essa ideia de um certo nojinho da questão cultural. Não, ela tem que continuar, mas não é trabalho do presidente, não é trabalho do governo. É seu trabalho, é meu trabalho, é trabalho da militância, é trabalho, enfim, trabalho de todo mundo aí. Isso é constante, permanente. Agora, o trabalho do governo é gerar resultado, porque sem resultado econômico, sem redução de desemprego, né? A inflação está sob controle, mas redução de desemprego, algo desse tipo, o aumento da renda, não há discurso ideológico que se sustente. Né? É a sustentação de curto, médio prazo para o plano de longo prazo, que é a cultura. Exatamente. Assim como a cultura é o que vai sustentar a nossa cultura de mercado. É uma coisa, as pessoas veem isso como algo excludente, e não é algo excludente, né? Tem que andar junto.
A gente tem, de 5 a 6 minutos ainda, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você. Não, eu já estava preocupado quando na hora que você fez assim, eu falei, acho que é 1 minuto. Não, eu vou dando um jeito. O relógio aceita tudo. Quem tem que aceitar, na verdade, é quem está assistindo, né? Mas aí põe vezes 2 lá no YouTube e assiste rápido. O que você acha, aqui só pra gente encerrar mesmo, uma vez que você é professor, você, assim como eu, também deu aula em cursinho pré-vestibular para gente de baixa renda, de você incluir educação financeira no currículo de ensino médio? Eu acredito que seja ensino médio, seja o mais adequado mesmo. Acho fundamental. Acho que eu tenho algumas propostas aí para, se eu fosse um dia chamado para ministra, né, para compor aí o Ministério da Educação. Eu acredito o seguinte, o que a gente quer ser daqui 20, 30 anos? Então, a Coreia do Sul era um país agrário, né, e aí tinha um projeto de país, e hoje faz smartphone, carro, enfim, compete aí com gigantes americanas, né? E passa aí pela educação. Eu acho que, primeiro, né, no Brasil, não se prioriza o ensino de base. Então, eu sou a favor de carregar muito em 3 matérias: português, matemática e inglês. Com essas 3 matérias, te habilita a você aprender qualquer coisa. Especialmente com a internet. Né? Especialmente com a internet. Se você tiver um bom domínio da língua portuguesa e matemática, raciocínio lógico, você aprende história tranquilamente lendo um livro. Agora, se você tiver um bom professor de história e aprendeu história, não necessariamente você aprende português e matemática, né? E aí eu acho que a gente perde tempo, perde recurso, um monte de matéria e muitas vezes dada de maneira ideológica, de uma visão única e com matérias que poderiam ser fundamentais como educação financeira. E educação financeira seria muito importante, Jonatas, pelo seguinte, né? Educação financeira passa por um princípio básico. Todo mundo acha que é uma coisa muito técnica, mas não, comportamental. A capacidade de guardar dinheiro. E a capacidade de guardar dinheiro se chama poupança, você poupar. Há estudos que mostram uma relação positiva, né, entre poupança e crescimento econômico, né? Porque um país cresce mais que um outro é um dos temas mais polêmicos na literatura econômica, mas talvez onde haja um consenso é a capacidade de poupança de um país. O Japão, os países asiáticos, enfim. Então, educação financeira seria fundamental. O brasileiro se endivida muito e isso desestabiliza a família, isso, né, a questão financeira desestabiliza. Inadimplência gigantesca no país. E a capacidade de poupança, se você poupa, você prospera. Então isso eu acho que é fundamental colocar isso em detrimento de outras matérias. Lembrando que muita gente quando discute educação, acha que dá para colocar tudo e tem para tudo. Não, tempo é escasso também, né? Sim. Então mais aulas. Hoje mesmo eu escrevi um Twitter sobre isso, quer dizer, mais aulas de sociologia, menos de matemática. Então você tem que fazer essa escolha aí. Então eu acho que para o atual momento faz sentido. Bacana. E então agora para encerrar mesmo, infelizmente não tendo dado conta de completar a minha pauta aqui, considerando que a gente conseguiu atingir os 2 públicos de interesse aqui, tanto o pessoal interessado em política quanto o pessoal interessado em economia, qual seria o seu aviso aos navegantes? O aviso aos navegantes, muito bem, o mar está turbulento, ele já esteve muito mais turbulento, eu acho que a gente já passou aí das ondas maiores, mas ainda o mar está bravo, tem muito o que se fazer, né? O aviso que eu dou é que o embate cultural, ele é importante, você lutar pelos aqueles valores que você acredita, eu acho isso super importante, não é um luxo isso daí, não é brincadeirinha, não é bobeira, mas isso acredito que não deva ser feito pela presidência da República, né? Eu acho que aí é a crítica e crítica construtiva. Eu apoio, porque defendi muito o governo, mas que o governo Bolsonaro governe para gerar resultados econômicos a curto prazo, o mais rápido possível, e deixe essa questão cultural, às vezes perde muita energia com o Twitter lá que soltou e não precisava,
e deixe essa questão cultural para a militância, para os formadores de opinião de direita, enfim, e busque resultado econômico. É isso que vai garantir apoio da população. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, ótimas perguntas e sou fã de verdade dos tradutores de direito. Obrigadão.